Olá pessoal, no vídeo de hoje da série Tudo sobre Ansiedade nós vamos falar da diferença entre medo, ansiedade e estresse. Muito importante saber essa diferença, pois no nosso dia a dia é muito comum passarmos por essas três situações e compreender tudo isso vai deixar a sua vida mais tranquila. Portanto, vamos lá. O medo, o que é o medo? O medo é um sentimento natural do ser humano quando estamos diante de situações ameaçadoras, situações reais ameaçadoras e nos causam uma sensação desagradável diante desse evento. Por exemplo, eu estou na rua, vou andando, tem um cachorro passando, olha para mim, o que vem exatamente? Aquele medo, o medo de ser atacado, o medo de que aconteça algo ruim com a gente. Portanto, é esse sentimento que nos acompanha por toda a vida. Importante dizer que o medo, quando ele está na dose certa, ele é protetor. Sim, ele é protetor. Imagina se não tivéssemos medo de nada, como seria a nossa vida? O medo nos dá um pouco de cautela, um pouco de discernimento, um pouco de avaliar as coisas antes de agir impulsivamente. Porém, devemos ficar atentos para que o medo não nos domine, pois se o medo nos dominar, ele passa a se tornar uma patologia, e a patologia mais comum nesse medo muito elevado é a fobia. Então nós começamos a ter um pavor, um temor, uma coisa que nos limita, que prejudica a nossa qualidade de vida, se tornando um transtorno. Portanto, gente, o medo deve ser identificado, deve ser elaborado e deve ser dominado para que a gente possa avançar mais adiante, para que esse medo não se torne, como eu disse, um pavor ou uma fobia. Mas e a ansiedade? A ansiedade também é um sintoma normal do ser humano que está ligado, na maioria das vezes, na nossa expectativa apreensiva imaginária de situações futuras. A pessoa que é muito ansiosa, né? Ela pensa muito em situações que ainda nem aconteceram e sofre por isso. Importante saber distinguir quando a ansiedade está dentro do normal e quando ela se torna patológica. Porque assim como no medo, como eu disse que o medo pode se tornar patológico, a ansiedade também. E vocês sabem muito bem disso. Quem está assistindo a minha série está vendo quantos transtornos de ansiedade são gerados. O importante é saber equilibrar essa ansiedade para que essa ansiedade não se torne patológica. Porque quando se torna transtorno, aí já envolve tratamento médico. E o estresse? O estresse, nós já estamos falando da nossa biologia, do nosso funcionamento, da nossa fisiologia. E nada mais é do que uma resposta do nosso organismo quando estamos passando por uma situação muito desafiadora, uma situação em que estamos sendo pressionados, uma situação que estamos tendo uma sobrecarga, situação que estamos tendo uma sobrecarga além do que o corpo pode suportar. O estresse, ele pode ser físico e pode ser emocional. O estresse, ele pode ser agudo e pode ser crônico. O estresse físico está relacionado mesmo com a relação da nossa atividade, movimentação física. A gente pode sofrer, por exemplo, algum trauma, alguma coisa, alguma situação física que pode nos atrapalhar. Até o exercício físico, quando feito sob forma desgastante, uma forma muito alucinante, pode ser uma forma de estresse físico. O estresse emocional está ligado com situações de trauma, situações em que a gente passa por momentos muito ruins na nossa parte emotiva, perdas, o nosso dia a dia, situações complicadas, situações difíceis de lidar com as emoções. Esse é o estresse emocional. O estresse agudo já é o estresse que ele é mais daquele momento. Você passou uma situação mais aguda, seja físico ou emocional, um momento impactante, você tem aquele estresse agudo, que é um estresse
mais momentâneo diante da situação que ocorreu. Já o estresse crônico, que é um estresse crônico, ele é até mais silencioso, porém ele é contínuo, ele é diário. E esse é o estresse que nós devemos tomar cuidado. Tomar cuidado com o estresse crônico prolongado. Quando estamos submetidos a estresse todos os dias, a gente vai tendo bombardeio no nosso corpo de produção de adrenalina e cortisol, e essa adrenalina, esse cortisol que vem desse estresse crônico, diário, prolongado, é que vai fazer com que nós adoecemos, vai nos adoecer. As pessoas que têm estresse crônico prolongado, elas adoecem tanto fisicamente quanto emocionalmente. Fisicamente são dores no corpo frequentemente, cansaço, falta de concentração, tensão muscular, problemas gastrointestinais e uma série de outras situações que nos atrapalham. E o estresse emocional, ele está muito crônico, prolongado, né, trazendo consequências emocionais, vão estar ligados à insônia, a surgimento de ansiedade crônica, de depressão. Tudo isso vai levar ao surgimento de doenças, conforme eu disse. Então, pessoal, basicamente essa é a diferença de medo, ansiedade e estresse. Passei esse breve recado aqui para vocês e tenho certeza que agora vai ficar bem mais fácil a compreensão no seu dia a dia. Como aliviar esse medo, esse estresse, ansiedade? Através de prevenção. Tenha uma vida preventiva para fugir dessas situações, para aprender a lidar melhor com essas situações. Estilo de vida saudável, exercício físico, boa alimentação, cuidar do seu sono e aprender a ser cada vez mais resiliente. Espero vocês no próximo vídeo e um forte abraço!